Compartilho com você o Evangelho do dia 3 de junho, sexta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me ama mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. À luz do Evangelho do dia, compartilho com você uma breve reflexão do Frei Ranieri Catlamessa, que tem como título O Mistério de Pedro na Igreja. Nós estamos ainda na Igreja Peregrina e devemos nos ocupar das coisas que dizem respeito a esta nossa Igreja. O Evangelho de hoje nos diz algo importante acerca da Igreja deste mundo. Diz-nos que ela tem um guia e um pastor instituído por Deus. Fala-nos do ministério de Pedro na Igreja. Eis alguns pontos. Este ministério não pode dizer respeito somente à pessoa de Pedro, mas também dos sucessores de Pedro, que para nós católicos é o Papa, enquanto Bispo de Roma. A grande pergunta de Jesus a Pedro, o essencial do ministério de Pedro, está contido no tríplice diálogo de Jesus no Evangelho de hoje. Simão, filho de Jonas, tu me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus acrescenta: Apacenta as minhas ovelhas. Aqui Pedro não recebe uma tarefa, um ministério qualquer. Recebe a missão de representar Cristo. Ele deve representar na Igreja e para a Igreja a presença de Cristo ressuscitado, que deu a vida por suas ovelhas. As ovelhas não estão confiadas ao amor que Pedro pode ter ou não por elas, mas ao amor de Cristo que passa e se expressa através de Pedro. Pedro é um sinal de Cristo. Portanto, mais que um representante, Pedro é um sinal de Cristo e sua função é tornar visível aquele guia interior do Espírito e expressar a unidade de todos os carismas
e de todos os ministérios na edificação do único corpo de Cristo. A autoridade de Pedro e de seus sucessores é uma autoridade fundada no amor. Tu me amas? Que deve ser traduzido no serviço a exemplo do Mestre. Resumidamente, podemos dizer que Pedro e o Papa de nosso tempo deve exercer de modo concreto seu ministério através de duas ações que estão neste capítulo do Evangelho de João, representados por dois verbos: pescar, lançar as redes, e apacentar, cuidar, zelar, apacentar os meus cordeiros. Pedro deve apacentar aqueles que pescou, ou seja, deve nutrir com sua doutrina e os sacramentos da Igreja. Hoje, rezemos por nosso Papa para que ele não se canse de pescar e apacentar. Que Deus abençoe e fique iluminado por essa palavra nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.